Então é Natal. Você já se perguntou por que é que Jesus Cristo ele veio a este mundo? O porquê de Deus ter enviado o seu único filho a este mundo? Pois bem, eu vou lhe dizer. Jesus ele veio a este mundo porque ele não suportou a ideia de passar a eternidade no céu sem a sua presença. Ele não suportou a ideia de ficar longe de você. Ele não suportou a ideia de ficar separado eternamente da sua criação, que é você. Quando ele te formou no ventre de sua mãe, ele o formou, ele a formou para que você fosse eternamente viver com ele, morar com ele. Ele preparou todas as coisas para receber você. Ele preparou tudo, ele preparou o céu para receber você. Ele preparou a terra para que você habitasse nela. Por um tempo, sim, porque os nossos dias como seres humanos, em um corpo, este corpo, ele é limitado. Mas ele preparou os céus para receber você. E só há uma forma de você entrar nos céus, é através de Jesus Cristo, é através do sangue do Cordeiro, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E o pecado de Adão, sim, o primeiro homem, a primeira mulher, ele, aquela desobediência, aquele simples fato de lançarem a mão ao fruto proibido, não é pelo fruto, mas sim pela desobediência. Desobediência a Deus. Desobediência a uma ordem. Sim. E com este pecado que Adão cometeu e Eva, eles cometeram, esse pecado ele passou a todos os seres humanos, a todos os homens, a todas as mulheres. Mas como que por um homem veio o pecado ao mundo, por um outro homem também, Jesus Cristo, veio a salvação a todos os homens. Porque a palavra diz, todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, quando ele veio ali, ele tomou a forma de ser humano, e para entrar neste mundo, cumprindo todas as ordens, ele precisou nascer. Ele nasceu de uma virgem. Ele não foi concebido como nós, seres humanos, somos concebidos em pecado, como diz o salmista Davi. Eu sou feito em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Não, Jesus ele veio. O Espírito Santo de Deus ali no ventre de Maria foi formado Jesus Cristo, e ele veio. Ele veio aqui a este mundo. E Maria foi escolhida sim, porque Maria foi uma serva fiel a Deus, uma mulher temente a Deus, tanto que obediente à palavra de Deus. A serva do Senhor, você pode ver isso na palavra de Deus, que quando ela diz o cântico de Maria, ela louva a Deus, ela dá o louvor dela não a outra criatura, ela dá o louvor dela não a um outro homem ou a outra mulher. Ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, a minha alma exalta a Deus, o meu Salvador. Em grandes coisas ele fez por mim, não atentou na baixeza de sua serva. Ela serva. Quando disse os servos ali, quando Jesus estava ali naquele casamento e acabou o vinho, os servos ali como nós hoje, comparados a nós hoje, aqueles servos que estavam ali servindo aquele noivo, aquele casamento, chegou para Maria e disse, olha, acabou o vinho. Eles se dirigiram a ela, e ela como obediência, e ela como exemplo, para dar exemplo, porque não existe nada melhor para ensinarmos as pessoas o que nós queremos que ela faça, é fazermos.
Então ela ali, naquela sabedoria toda de uma mulher, naquela sabedoria toda de uma serva de Deus, ela deu exemplo a todos aqueles servos, a quem eles deveriam procurar, a quem eles deveriam se dirigir, a quem eles deveriam se direcionar. Ela foi a Jesus Cristo e disse: meu filho, Jesus, acabou o vinho. Acabou o vinho. Ela colocou ali aquele desejo, ela colocou ali aquele problema aos pés do Senhor Jesus, nos dando o exemplo hoje, para quem nós devemos nos virar quando quisermos os nossos problemas resolvidos, quando quisermos ser atendidos por alguém, a quem nós devemos recorrer. E ela então se recorreu a Jesus Cristo, como nós hoje. E ele disse: não é chegada ainda a minha hora. E ela então virou para os serventes, virou para os empregados ali daquela festa e disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo quanto ele vos disser. Não bastou só o exemplo dela ter ido até ele, mas ela usou as palavras e disse também: fazei tudo quanto ele, Jesus Cristo, vos disser. É por isso que hoje nós, cristãos, fazemos tudo o que Jesus nos diz. Porque obedecemos a palavra, seguimos o exemplo de Maria e obedecemos a palavra, ao que ela diz também: fazei tudo o que ele vos disser. Quando você tiver um problema, você quiser uma solução, se recorra, vá até Jesus Cristo. Não venha até mim, porque eu não tenho a solução para o seu problema. Fale com quem pode resolver o seu problema. Siga o meu exemplo. Siga o meu exemplo. Porque se eu pudesse resolver o seu problema, eu teria feito o milagre da multiplicação do vinho. Eu mesma não incomodaria a Jesus Cristo. Mas eu, como serva, sei que quem pode abençoar, o abençoador aqui é Jesus Cristo. É a Ele que vocês têm que procurar. É a Ele que vocês têm que dirigir. E ainda digo mais, ela disse, posso ver até senti-la falando: fazei tudo o que Ele vos disser. E tudo que Jesus nos diz está registrado na palavra dele, que é a Bíblia Sagrada. Está registrado na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, na Biblioteca Sagrada, na Biblioteca Santa, dos 66 livros separados, escritos por homens ungidos por Deus, escritos por homens direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus veio a este mundo, porque não resistiu, não suportou a ideia de passar a eternidade sem você, sem a sua presença, sem a minha presença. É por isso que ele veio, tomou forma de homem, o Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Criador de tudo aquilo que os seus olhos podem contemplar, o Deus Criador do ar que você respira, o Deus responsável pelas batidas do seu coração, o Deus que sabe quantos fios de cabelo você tem em sua cabeça, o Deus que contou as estrelas do céu, o Deus que tem a água do mar na palma das suas mãos, o Deus cujo a terra inteira é tapete dos seus pés, o Deus cujo trono, a cadeira é o globo da terra, ele se assenta no globo da terra e a terra todinha é tapete dos seus pés. Então este mesmo Deus, ele não resistiu passar a eternidade sem você, porque o pecado de Adão, aquele lá do começo, nos separou de Deus e deu então acesso ao inimigo, deu acesso ao mal, ao diabo, para destruir
as vidas, para destruir com o pecado os nossos sonhos, porque o diabo ele veio senão a matar, roubar e destruir todos os sonhos, as famílias, destruir o crer em Deus. Mas Jesus ele veio com uma missão de pagar o nosso preço, porque só havia uma forma de nos reconciliarmos a Deus. Só havia uma forma de reconciliar o homem com o seu Criador. Era derramar o sangue. Era derramar o sangue, este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz João. Este Jesus Cristo, ele derramou o seu sangue, ele derramou todo o seu sangue ali na cruz do Calvário, não ficando uma gota sequer, para pagar o nosso preço, para pagar o preço do nosso resgate, para pagar o preço do seu resgate. Para que você tivesse acesso novamente a Deus, para que você tivesse acesso novamente às mansões celestiais, quando passarmos dessa vida à vida eterna. Porque este corpo aqui, que ele viva 100, 120, 150 anos, ele vai acabar. Mas nós temos a eternidade para passarmos. E nessa eternidade é que Jesus veio garantir ao lado dele. Porque ele não suporta a ideia de passar a eternidade sem você. Dá para você entender isso? Jesus ele não suporta essa ideia. Então ele veio e pagou o seu preço, o preço de sangue, o preço que poderia ser pago somente com sangue, mas não é qualquer sangue não. Era o sangue do Cordeiro de Deus, era um sangue sem manchas, um sangue sem mácula, um sangue sem pecado. Ele, Jesus Cristo, aquele que não conheceu o pecado, Deus não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós, ele fez Jesus Cristo, seu Filho, pecado por nós. O Jesus ele não pecou, mas ele levou sobre a cruz do Calvário, ele levou sobre o madeiro os nossos pecados, os seus pecados, aquele pecado original que passou para você e todos os outros pecados que você veio a cometer em sua vida. Jesus Cristo ele levou ali na cruz do Calvário sobre o madeiro, e com o seu sangue ele te purificou, e com o seu sangue derramado ele me purificou, ele te purificou. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É por isso que não ficou uma gota do sangue de Jesus Cristo no corpo dele. Foi todo derramado ali na cruz do Calvário. E sobre o madeiro ele levou os nossos pecados, e aquela promissória que o diabo tinha, daquele primeiro pecado de Adão, que nos condenava a todos, passarmos a eternidade no inferno com Satanás e seus anjos caídos. Essa promissória Jesus a cravou na cruz do Calvário. Essa promissória Deus pegou e cravou na cruz do Calvário. Está aqui, diabo. Está aqui, Satanás. O ser humano não te deve mais nada. Ele não te deve mais nada. O preço eu paguei por ele. E é por isso que Jesus Cristo ele veio. Ele veio a este mundo para pagar este preço. E ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, para te dar garantia de vida eterna. Porque se eu tenho um Salvador morto, ele não adianta nada para mim se ele não pode salvar a si mesmo. Mas ele ressuscitou e foi ao inferno ao terceiro dia e tomou de Satanás as chaves da morte e do inferno. Nem Satanás não é dono nem da casa dele. O Senhor Jesus Cristo tomou as chaves da morte e do inferno, para que você, meu amigo e minha amiga, creia nele. Creia nas palavras dele, como diz Maria: fazei tudo quanto ele vos disser. Jesus ele te diz: eu não quero te chamar de servo, porque o servo não faz o que não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu chamo você de amigo, de amiga, porque ele quer a sua presença, ele quer você juntinho dele lá na eternidade, quando fecharmos os nossos olhos aqui.
Jesus, ele vai estar de braços abertos para te receber, mas você precisa crer nesta palavra, você precisa abrir o seu coração, e abrir o seu coração é abrir a sua mente. Abrir o seu coração é abrir a sua mente para a palavra de Deus. Vire-se, volte-se para a palavra de Deus, volte-se para Jesus, o seu Criador, volte-se para aquele que pagou o seu preço, os seus pecados ali na cruz do Calvário, volte-se para Jesus. As mansões celestiais, o céu, as mansões celestiais foram feitas por Ele, para Ele, as ruas lá são de ouro, os muros de jaspe e de cristal. Mas Ele quer andar nessas ruas de ouro, não quer andar sozinho com os anjos, o Pai e o Espírito Santo. Ele quer andar com todos eles, mas quer andar com você também. Ele quer te mostrar tudo aquilo que Ele criou. Ele quer te chamar de filho, Ele te chama de filho e de filha, de amigo e de amiga. Ele quer andar de braços dados com você ali nas ruas de ouro, nas mansões celestiais. Mas para isso você precisa tomar uma decisão. E enquanto você está vivo, enquanto você está viva, é você quem toma essa decisão. Eu não posso tomá-la por você, sua família não pode, ninguém pode, é somente você. Entregue a sua vida a esse Jesus Cristo, entregue a sua vida a Jesus. Faça como Maria, seja serva do Senhor, renda-se a Ele, renda-se ao Criador dos céus e da terra. Engrandeça, que a sua alma engrandeça não ao ser humano, mas engrandeça a Deus. E que neste Natal venha ser o Natal da sua vida. E que este Natal de 2015 venha ser o Natal da sua vida. O Natal, no momento que você vai entregar a sua vida a esse Jesus Cristo que entregou a sua por você. E o que é entregar a minha vida a Jesus? É confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. É crer nele, é se dobrar a ele, é se render a ele, ao seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus, Ele te amou de tal maneira. Foi uma maneira tal, que não tem como medir, não tem palavras para medir, que Ele veio a este mundo, na pessoa de Jesus Cristo, para você crer nele, para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa, que creiamos em Deus e no seu Filho Jesus que Ele enviou. Esta é a vida eterna. Creia, pegue a palavra de Deus, pegue uma Bíblia Sagrada e vai ler, abra ali, começa a ler a palavra de Deus, porque é um testamento. Onde já se viu as pessoas ganharem um testamento, ter o seu nome arrolado no testamento, e a pessoa não abrir o testamento depois da morte daquela pessoa. Jesus, Ele morreu e te deu o direito de abrir o testamento. Este testamento foi feito para você. Todas as promessas de Deus estão na Bíblia Sagrada. Todas as promessas de Deus estão na palavra dele. E todas elas pertencem a você. Tome posse, abra a boca de Deus e deixa que ela fale com você. Abre a palavra de Deus, mas ao abri-la, não vá já com juízo de valor. Abra e peça: Senhor, fala comigo. Senhor, tira de mim toda a incredulidade, tira de mim todo juízo de valor. Eu quero ter um encontro com este Deus, Criador dos céus e da terra. A este Deus que quando eu olho para os céus, eu vejo a casa dele. Que quando eu olho para as nuvens, eu vejo as nuvens que trarão Jesus Cristo de volta para me arrebatar. Quando eu olho para as árvores, os outeiros, as montanhas, eu as vejo, eu as sinto bater palmas. Quando eu olho para este céu maravilhoso, as estrelas, o que Deus fez para iluminar o meu dia, quando eu olho para o sol e as estrelas para iluminar a noite. Ele se preocupou. Quando eu olho para tudo, quando eu olho para o meu semelhante, eu vejo o meu Deus. Quando eu olho para o semelhante, eu vejo a face do meu Deus. Porque Ele diz: toda vez que você olhar para o seu próximo, toda vez que você fizer um bem ao seu próximo, é a mim que você está fazendo. Nós somos feitos imagem e semelhança dele. Se renda neste Natal, se entregue.
a este Jesus. Não viva mais um minuto sequer sem a sua presença, fechando e endurecendo o seu coração. Faça como Maria. Ouça o que Maria diz. Fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo quanto ele vos disser. E ele diz em sua palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para levar-vos comigo, para onde eu estiver, estejai vós também. O amigo que é amigo, ele quer onde ele quer estar ao lado do amigo e da amiga. Jesus, ele quer estar ao seu lado. Jesus, ele quer estar ao seu lado, e para isso você precisa tão somente crer no que ele fez, na sua palavra. Fazer tudo quanto ele vos disser, foi o que Maria nos diz. Vamos crer. Creia em Deus. Jesus disse: crede em Deus, crede também em mim. Crede no Pai, mas crede também no Filho. Eu te amo e dei a minha vida por você. E não há amor maior que esse. Foi por isso que Jesus veio. Foi por isso que Jesus veio. Foi por isso que existe o Natal. É por isso que estamos aqui comemorando. Você está aí comemorando o Natal. Foi o nascimento de Jesus. Mas só isso tudo só terá valor se você abrir o seu coração, o seu entendimento, e permitir que Ele seja Senhor e Salvador da sua vida. Porque somente assim você entrará nos céus, entrará nas mansões celestiais e passará a eternidade com Deus. Espero encontrá-lo espero encontrá-lo lá, espero encontrá-la lá nas mansões celestiais, porque eu já dei a minha vida para Jesus, eu já abri o meu coração, eu já confessei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, e quero você junto comigo lá nas mansões celestiais em breve, quando Jesus voltar, e Ele está voltando, porque o que está escrito na Bíblia Sagrada está se cumprindo a cada dia. A Bíblia é o jornal de amanhã. Abra, leia, medite. É o que eu desejo para você neste Natal. Um feliz Natal. Um feliz Natal com Cristo Jesus.